Senado, Rodrigo Pacheco, obedeceu à ordem do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, e instaurou uma comissão parlamentar de inquérito para investigar possíveis delitos relacionados ao enfrentamento da pandemia. Pacheco incluiu também o requerimento de instalação de CPI do senador Eduardo Girão, que colheu 45 assinaturas de senadores e pedia a inclusão no objeto da CPI da destinação das verbas federais enviadas a estados e municípios. Veja o momento em que Pacheco instaurou a CPI. Agradeço a Vossa Excelência, já passamos de 2 horas da realização desta sessão deliberativa do Senado Federal. Temos 4 itens na pauta de hoje, inclusive projetos de lei muito importantes serem apreciados pelo Senado Federal. Informo ao plenário que garantirei a palavra a todos os oradores que estão aqui inscritos, tanto com a palavra pela ordem, quanto a lista de oradores, a lista ordinária de oradores do Senado Federal, mas nesse instante gostaria de submeter ao conhecimento dos senadores e das senadoras a seguinte decisão da presidência. A presidência comunica ao plenário que recebeu o requerimento do senador Randolfo Rodrigues e outros senadores, solicitando a criação de comissão parlamentar de inquérito composta de 11 membros titulares e 7 suplentes, para, no prazo de 90 dias, com limite de despesas de R$ 90 mil, apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no estado do Amazonas, com a ausência de oxigênio para os pacientes internados. A presidência comunica ao plenário que a leitura do referido requerimento está sendo feita nesta sessão do Senado Federal por determinação do egrégio Supremo Tribunal Federal por força da medida cautelar expedida no mandado de segurança número 37.760 pelo excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, que decidiu nos seguintes termos, aspas, defiro o pedido liminar para determinar ao presidente do Senado Federal a adoção das providências necessárias à criação e instalação de comissão parlamentar de inquérito na forma do requerimento que se reporta. Fecha aspas. Também foi protocolado requerimento do nobre senador Eduardo Girão e outros senadores, solicitando a criação de comissão parlamentar de inquérito para apurar possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para a prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, valendo-se para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais no trato com a coisa pública durante a vigência da calamidade originada pela pandemia do coronavírus, SARS-CoV-2, termos do requerimento do senador Eduardo Girão, subscrito por outros senadores. Os requerimentos contêm subscritores em número suficiente nos termos do artigo 145 do Regimento Interno do Senado Federal e serão publicados para que produzam os seus devidos efeitos. A presidência determina, nos termos do artigo 48, parágrafo 1º do Regimento Interno, o apensamento do requerimento de autoria do senador Eduardo Girão ao requerimento de autoria do nobre senador Randolfo Rodrigues por tratarem de matérias conexas. Com referência à conexão dos requerimentos e dos fatos neles expendidos, a presidência, com base em parecer da Advocacia Geral da Casa, esclarece que a apuração conjunta de fatos determinados pode-se dar tanto no caso de ampliação do objeto de uma CPI já em funcionamento, quanto no caso de reunião de requerimentos apresentados contemporaneamente para a instalação de uma única comissão investigativa,
desde que não reste inviabilizado ou restringido o objeto dos requerimentos apresentados. Essa última é exatamente a hipótese de que tratamos hoje nesta casa e que fundamenta a juntada e o apensamento dos requerimentos, respeitando a precedência do requerimento do senador Randolfo Rodrigues, por regra regimental. Esclarece também que o requerimento do senador Randolfo Rodrigues, nos termos do artigo 260, inciso 2, a linha B do regimento interno, isso reitero, tem precedência regimental por ser o mais antigo. E, nesses termos, a comissão terá como objeto o constante do requerimento do senador Randolfo Rodrigues, acrescido do objeto do requerimento do senador Eduardo Girão. Este, portanto, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à pandemia do Covid-19, e excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos estados, Distrito Federal e municípios, na forma do que dispõe o artigo 146, inciso 3, do regimento interno que reproduzo. Diz o artigo 146, não se admitirá comissão parlamentar de inquérito sobre matérias pertinentes à Câmara dos Deputados, inciso 1, inciso 2, as atribuições do Poder Judiciário e inciso 3, aos estados. Corroborando essa tese, com base também em parecer da Advocacia Geral do Senado, esclareço que são investigáveis todos os fatos que possam ser objeto de legislação, de deliberação, de controle ou de fiscalização por parte do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional, o que, a contrário senso, implica que estão excluídos do âmbito de investigação das comissões parlamentares de inquérito do Poder Legislativo Federal as competências legislativas e administrativas asseguradas aos demais entes federados. Portanto, o requerimento do senador Randolfo Rodrigues, que traz o fato determinado e que ora é lido, é acrescido do requerimento do senador Eduardo Girão em relação aos repasses de recursos federais aos demais entes federados, e ambos os fatos poderão ser investigados, com a limitação e com a observância do artigo 146, inciso 3 do regimento interno do Senado Federal, a fatos que digam respeito exclusivamente aos demais entes federados, estados, Distrito Federal e municípios, a quem cabe a sua própria investigação através das casas legislativas respectivas, sob pena de usurpação de atribuição e de competência. Prestados esses esclarecimentos, a presidência determina que sejam oficiados os líderes para que façam as indicações de membros de acordo com a proporcionalidade partidária e, feito isso, será feita a designação do colegiado por esta presidência e posterior instalação da comissão parlamentar de inquérito. A sessão foi marcada por veementes críticas à decisão do ministro Barroso do STF e menções de repúdio à ingerência do STF sobre um tema interna corporis do Senado Federal. Assista também aos pronunciamentos dos senadores Luiz do Carmo, Carlos Viana, Plínio Valério, Eduardo Girão e Fernando Collor. Senhor presidente. Nós não estamos vendo a imagem de Vossa Excelência, senador Luiz do Carmo. Senhor presidente, eu fiz um requerimento aí. Perfeito. O requerimento número... Um minutinho, presidente, deixa eu organizar aqui. O requerimento está na mesa do senhor, um ofício 1358 de 21. Para que se estará essa CPI, que o senhor possa prorrogar ela para no mínimo outubro. Nós não temos como fazer uma CPI nesse momento com a pandemia que o Brasil está vivendo. Então, nós temos que ter menos responsabilidade. Se nós estará ela, nós começar a fazer ela em outubro, que aí eu acho que o ambiente está diferente. Porque os fatos que aconteceu não vai mudar. Os fatos que aconteceu até hoje não vai mudar, presidente. Não vai mudar de jeito nenhum. Então, nós podemos muito bem adiar essa instalação
da CPI para outubro. Esse é meu requerimento, está na mesa do senhor, para eu queria que o senhor colocasse em votação, presidente. Eu agradeço, Vossa Excelência, será apreciado, senador Luiz. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, a todos os senadores, meu muito obrigado. Senhor presidente, encaminho uma questão de ordem também com base no artigo 145, a Vossa Excelência, em que, para o respeito ao regimento interno dessa casa, para o reequilíbrio entre os poderes nesse país, para as questões de peso e contrapeso que tange a nossa República, que Vossa Excelência, para o bem, não acate, reveja a decisão de colocar a leitura dessa decisão monocrática do ministro Barroso. Senhor presidente, o mandado de segurança diz sobre o uso de recursos federais, mas o fato gerador é a questão da falta de oxigênio para os nossos irmãos em Manaus. Senhor presidente, o SUS é tripartite. Os estados têm a responsabilidade sobre a execução das políticas públicas. Cabe à União a distribuição dos recursos. São os estados que têm a autoridade e a liberdade para isso, como o próprio Supremo Tribunal Federal já nos colocou. E o nosso artigo 145 diz que não serão aceitas CPIs para as questões ligadas ao Judiciário, à Câmara dos Deputados e aos estados. Portanto, senhor presidente, a meu ver, coloco à mesa, a responsabilidade em investigar os fatos de Manaus é da Assembleia Legislativa de Manaus e não deste Senado. Eu quero questionar a Vossa Excelência por que uma decisão monocrática, o que é que está por trás dessa decisão do ministro Barroso. Uma semana depois, o Pleno vai julgar se pertinente ou não. O mínimo de respeito que poderia ter conosco teria sido levar a questão para os outros demais ministros, que infelizmente, como disse o senador Plínio, eu concordo, têm tomado decisões que, a meu ver, como senador, nos deixam cada vez mais preocupados pela questão política, a mudança de posicionamento nos votos, a insegurança jurídica e agora a invasão das prerrogativas dos nossos poderes como senadores. Não existe hierarquia, Vossa Excelência é professor no direito, um poder não se sobrepõe a outro. É preciso que nós tenhamos a pertinência, a oportunidade e, principalmente, o respeito entre os senados. Senhor presidente, com base nessa questão de ordem, peço que reveja, que não permita que essa CPI entre pela porta dos fundos do Senado da República. É um assunto importantíssimo para todo o país, que tem que entrar pela porta da frente, com os senadores tomando toda a frente, Vossa Excelência determinando qual é o momento. É uma prerrogativa vossa dizer quando é que essa CPI tem que ser instaurada e não por uma decisão monocrática de um juiz. Nós não podemos aceitar. Esse Senado tem que se levantar contra isso. Nós temos que dar uma resposta altiva, constitucional, para que essas questões que levam insegurança ao nosso país e desrespeito às nossas funções, que elas comecem a cessar, senhor presidente. Nós temos que ter a coragem, senhor Rodrigo Pacheco, de dizer claramente isso, que nós, senadores, não queremos invadir as prerrogativas de ninguém, mas queremos ser respeitados por um Supremo cujas decisões monocráticas geram insegurança em todo o país. Fica o meu questionamento e o meu pedido, que ainda que Vossa Excelência leia, que a decisão de quando começar seja absolutamente do presidente do Senado e não simplesmente pela vaidade, me desculpem, a minha opinião e a minha visão como senador, de um ministro que não mediu as consequências em desrespeitar os poderes, especialmente esse Senado da República. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, senador Carlos Viana. Questão de... Senhoras senadores, senhores senadores, presidente Rodrigo, ainda em março do ano passado, antes da pandemia, consegui que o presidente Davi Alcolumbre lesse o relatório em plenário da CPI que eu pedi para investigar as ONGs na Amazônia, antes da pandemia. Veio a pandemia, com a desculpa de que tem a pandemia, e é justa a desculpa, não lutamos pela instalação da CPI. Agora, com o Senado obedecendo a ordem monocrática do ministro Barroso, eu me sinto no dever e no direito de pedir, presidente, e aí está na mesa aí com o senhor, um requerimento pedindo a instalação da CPI que vai investigar as ONGs na Amazônia, posto que está na frente desta, que talvez seja lida hoje, 1 ano e 1 mês, portanto, 13 meses. Eu acho que é uma questão de direito, é uma questão justa.
E mesmo que o senhor não leia e não instale, não vou recorrer ao Supremo Tribunal Federal, porque não reconheço no Supremo Tribunal Federal legitimidade para mandar no Senado. Não reconheço. A decisão impensada, ilógica, né, insensata do ministro Barroso, que está acostumado já, aliás, o Supremo está acostumado com decisões monocráticas. Vejam só, vocês estão ouvindo aí, o público brasileiro, somente neste ano, né, só neste ano, até 11 de março, foram 15.681 decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, delas 86 decisões monocráticas. E tem uma que é conhecidíssima, do ministro Fux, sobre o auxílio moradia, que demorou 4 anos, 2 meses e 11 dias. Este é o Supremo que acha que pode mandar no Senado. Este é o Supremo, presidente, que pega um ministro, que dá uma decisão e o senhor vai cumprir. A sorte do Senado é que eu não sou o presidente, porque eu simplesmente não cumpriria, por não reconhecer, repito, legitimidade neste Supremo, que dá cavalo de pau jurídico a cada mês, que tem uma jurisprudência flutuante, que tudo é a bel prazer. Portanto, presidente, estou pedindo que o senhor leia o requerimento que eu fiz, que eu pedi a instalação das ONGs, e fazer a minha culpa do Senado. A gente fica muito criticando o Supremo, e temos que criticar, mas o Senado é culpado, o Congresso é culpado, a Câmara é culpada por obedecer a esses ministros que pensam que são semideuses e não são. Eu vim de longe, eu vim do interior do Amazonas para Manaus, sou senador da República hoje, para aceitar uma decisão monocrática de um ministro que não pensa nas consequências, de um ministro insensato. O Supremo proíbe cultos e missas no país, não se pode. E libera CPI. E dizer que CPI se faz de forma virtual, isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Então, há quem diga que se faz, né? E há quem diga que não. Eu acho que não. Tanto é que eu pedi ao PSDB que, porventura, que pensasse meu nome, que não me nomeie. Sabe qual é? E eu encerro, presidente. Sabe qual é o problema nós brasileiros? Um dos problemas. A gente homenageia muitos os mortos, esquece dos vivos. O Unicef diz que no Amazonas morre mais de 1.000 crianças antes de completar um ano. 9 milhões de lares na Amazônia não têm renda para uma cesta básica. O Unicef que diz. E a gente não vai investigar as ONGs que recolhem bilhões de reais em nome da Amazônia e do seu povo. Que Senado é este que obedece ao ministro, que vai cuidar da ordem do ministro e que não atende o pedido de um senador que está com seu pedido, com seu relatório lido há mais de 1 ano e meio. 2 pesos, 2 medidas, medo, temor, não sei. Eu homenageio os mortos, mas não esqueço dos vivos. A Amazônia reclama contra esses ladrões das ONGs internacionais. Obrigado, presidente. Paz e bem, presidente Rodrigo Pacheco, colegas senadoras, colegas senadores. Eu queria, nesse momento, fazer aqui uma questão de ordem, presidente, mas, inicialmente, já queria agradecer aos 45 senadores e senadoras que assinaram o nosso requerimento para uma CPI independente, uma CPI ampla, que abranja a União e as verbas federais destinadas para estados e municípios. Esse é um desejo que a população brasileira tem, legítimo, se mobilizou durante o final de semana, e eu agradeço aqui aos colegas senadores, a maioria do Senado, são 45 senadores que fizeram essa subscrição. Eu queria agora fazer a questão de ordem na forma do disposto dos artigos 403 e seguintes do Regimento Interno do Senado Federal, artigos 145 e 146 do mesmo ordenamento, e do artigo 58 da Constituição Federal, encaminho a Vossa Excelência a presente questão de ordem para que seja incluída na ordem do dia de hoje a leitura e consequente instalação da CPI ampla, que tem como primeiro signatário, este senador que vos fala, está sob o registro do CEDOL, né, tem o número do CEDOL, destinado a apurar as possíveis irregularidades e desvios cometidos com recursos oriundos da União, recursos federais em todas as esferas de poder, seja ela federal, estadual, municipal, bem como ações ou omissões cometidas por estes. Os referidos dispositivos estabelecem o que é necessário para a instalação de uma CPI, quais sejam
o número de assinaturas necessárias, fato determinado, aliás, são muitos fatos, são dezenas de fatos claros, operações da Polícia Federal, uma das entidades mais respeitadas pelo povo brasileiro, né? E o tempo certo. O pedido de CPI, alvo dessa questão de ordem, como eu falei, já tem 45 parlamentares, colegas senadores que assinaram, né? E mais de 10 fatos determinados e tempo de 90 dias de funcionamento, ou seja, cumpre todos os requisitos para a sua instalação, motivando assim a sua imediata leitura nessa sessão. Além do mais, por ser mais ampla, vai se mostrar mais independente e justa. A despeito das alegações de violação ao Pacto Federativo, lembramos que a própria Carta Magna reconhece a competência concorrente da União e Estados para atuar na área de saúde, na área da saúde. Assim, cabe salientar que o âmbito de atuação da CPI deve ser compreendido não apenas a partir do destinatário subjetivo da apuração, mas, sobretudo, que por meio do inquérito parlamentar, o Legislativo revela sua função típica de fiscalizar e controlar a gestão da coisa pública. Ademais, o texto da proposta é assertivo ao apontar que o objetivo é o de, abre aspas, apurar as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvios de recursos públicos, assinatura de contratos com empresa de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de recursos originados da União Federal. Fica desta forma cristalino, senhor presidente Rodrigo Pacheco, que o objetivo não é o de se investigar estados e municípios. O que será alvo de investigações é a aplicação de recursos federais desviados à causa específica, quer seja a apuração de onde e como foram aplicados esses recursos e se houve desvio das mesmas para os seus efeitos. 15 então, segundos. Não há que se falar, repito, em investigação de governadores e prefeitos, e sim de recursos federais que podem ter sido desviados de seu propósito ou utilizados de forma superfaturada. Senhor presidente, peço um pouco mais de tempo, que eu quero falar os precedentes do Senado Federal com relação a apurações da CPI dentro dessa linha. Perfeitamente, tá? para concluir. Outro, sim, está pacificado que atos de agentes públicos, estaduais, distritais e municipais podem sim ser objeto de CPI no que tange à aplicação de recursos federais. É o mesmo princípio, senhor presidente Rodrigo Pacheco e colegas, senadores, senadoras e senadores, aplicado ao Tribunal de Contas da União, órgão acessório do Congresso Nacional, que pode fiscalizar as contas de prefeitos ou governadores, ou quem quer que seja, quanto aos recursos transferidos pela União, mesmo sendo um órgão federal, que se fundamenta no artigo 71, né, da Constituição Federal. O referido inciso trata sobre a fiscalização dos repasses de uma entidade federativa a outra, mediante celebração de convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres. Esse comando traz importante constatação. A missão fiscalizadora se define a partir da origem dos recursos públicos. Com isso, o repasse vincula a atuação do Tribunal de Contas a qual ele está ligado. Tal entendimento, para finalizar, cristaliza o Acórdão 561 de 2021 do plenário do próprio TCU, o qual estendeu que os recursos destinados ao combate à pandemia são obrigação incondicional da União para concretizar os objetivos da Emenda Constitucional 106 de 2020, que institui regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para o enfrentamento da calamidade pública nacional decorrente da pandemia. Permanecem, assim, a natureza federal da transferência obrigatória e sua submissão à fiscalização e aos controles dos órgãos federais, incluindo o TCU. Ademais, já tivemos na história deste Congresso diversas CPIs que apuraram fatos que envolveram estados e municípios. Poderia citar vários, mas vou lembrar apenas dois. A CPMI de evasão de divisas, ou CPMI do Banestado, que teve como presidente o senador Antero Paz de Barros e como relator o deputado Zé Mentor, foi criada a fim de investigar as responsabilidades sobre evasão de divisas no Brasil para paraísos fiscais entre 96 e 2002, que foram retirados indevidamente do país mais de 30 bilhões de dólares através de contas, na conta do Banco do Estado do Paraná, Estado,
segundo estimativas reservadas. Já foram recuperados aí, com base nessa apuração, 238 bilhões de reais em impostos, né, que a Receita recebeu. Outra CPI exitosa foi a CPI dos títulos públicos, também conhecida como CPI dos precatórios, e que teve como seu presidente o senador Bernardo Cabral e como relator o senador Roberto Requião. Foi uma comissão parlamentar do Senado que investigou as irregularidades relacionadas à autorização, emissão e negociação de títulos públicos estaduais e municipais nos exercícios de 95 e 96 dos governos de Alagoas, Pernambuco, Santa Catarina, São Paulo, Campinas e Osasco. Senhor presidente, temos, através dessa proposta de CPI, a oportunidade de dar uma resposta ao povo brasileiro que já não aguenta mais assistir a tantos desvios e absurdos cometidos com recursos da União. Dinheiro este que são advindos do seu suor, através do pagamento de alta taxa de impostos que são submetidos. Estamos diante da oportunidade de agigantar este Senado Federal e nos aproximarmos mais da população. Uma das nossas funções nessa casa é fiscalizatória e não podemos nos furtar a isto. O povo anseia que cumpramos esse nosso papel e mostremos a seriedade que é lidar com a administração do seu patrimônio. Então, caso Vossa Excelência rejeite a presente questão de ordem, requeiro que a mesma seja submetida à deliberação do plenário dessa casa, nos termos do artigo 405 do Regimento Interno do Senado Federal. Senhor Rodrigo Pacheco, muito obrigado pela paciência, presidente. Fazendo um apelo aqui, o povo brasileiro não suporta uma CPI que não veja toda a verdade, que só olhe uma verdade, né? Isso não é correto com um povo que sofre de saúde pública, que está com desemprego, com fome e não quer ver palanque político para 2022. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós. Agradeço Vossa Excelência, senador Eduardo Girão. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o momento é de união. União dos poderes, união das autoridades, união de todos aqueles que têm o poder de investimento, de investidura do povo brasileiro. Essa união exige de nós compreensão para o momento em que vivemos. Vivemos um momento em que a população passa por necessidades. O povo está com fome, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. O povo está em busca de saúde. O povo está em busca de um direito, também inscrito na Carta Constitucional, que é o direito à saúde, é o direito à vida, é o direito à sobrevivência. Gostaria que esse momento de grave instabilidade pelo qual estamos passando sirva de um alerta para todos nós. Para os presidentes dos três poderes verificarem mais uma vez a importância da sua convivência harmônica e independente. Dos três poderes estarem coordenados numa ação que deve ser conjunta de todos nós no combate à Covid-19. Nós temos que ter consciência do momento em que vivemos. Criar uma CPI no momento em que estamos involucrados é fazer algo que não interessa à população. A população não está interessada se houve mau uso ou desvio de recursos aqui ou acolá no presente momento. No presente momento, a população está em busca de salvar as suas vidas. Está em busca de vacina. Está em busca de poder sobreviver a esses tempos calamitosos que estamos presenciando. Instalar uma CPI neste momento, senhor presidente, é a mesma coisa que querer mudar o pneu de um carro em movimento. É impossível se coadunar uma coisa com a outra.
querer instalar uma CPI neste momento é fazer desta CPI uma Babel eletrônica. 15 segundos. Não há nenhuma possibilidade de uma CPI funcionar de forma adequada de maneira não presencial. É zonzo imaginar que isso seja possível. Falo isso, senhor presidente, com alguma experiência de longos anos na vida pública. Já lá se vão 40 anos. Alguém que já passou e viveu episódios dramáticos da vida nacional. E que conhece e sabe como funciona uma comissão parlamentar de inquérito. Uma comissão parlamentar de inquérito, neste momento, é tudo aquilo que nós, brasileiros, que a população mais vulnerável e mais sofrida, não deseja, não quer e não merece. Nós precisamos colocar os pés no chão e termos consciência de que o momento é de união. Chega de pugilato verbal, chega de disse-me-disse, chega de fofoca, chega de atitudes inopinadas, como esta que foi adotada por um ministro do Supremo Tribunal Federal em relação ao Senado da República. Uma questão que poderia ser decidida simplesmente como uma questão interna corporis do Senado Federal. Mas não, lá vem uma decisão para instalar uma comissão parlamentar de inquérito em observância ao que diz a Constituição. Mas será que este é o momento? Será que esta é a oportunidade? Será que é isso que o Brasil está precisando? O que o Brasil está precisando, mais uma vez, reitero, é de união de todos nós. Congresso Nacional, Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário. O que nós precisamos é que o presidente da República assuma o comando das ações do combate à Covid-19. Que ele, como líder político da nação, ele possa exercer politicamente a sua força para coordenar todas as vertentes ideológicas e podermos juntos, conjugados os nossos esforços, poder contribuir para diminuir o enorme sofrimento por que passa hoje a população brasileira. Esta é a minha opinião, senhor presidente, pedindo vênia se em algum momento me contrapus às palavras daqueles que já as utilizaram antes de mim. Mas peço a todos uma reflexão sobre o momento terrível pelo qual estamos passando e que todos nós sentimos na própria pele. Que todos nós façamos uma reflexão e cheguemos à conclusão de que este não é o momento para realizarmos nenhuma comissão parlamentar de inquérito. Esta terá o seu momento e a sua oportunidade num futuro próximo, depois que nós possamos contribuir para evitar essa escalada de mortes, de óbitos e de infectados pelo Covid-19. E um chamamento à união de todos nós para juntos combatermos este mal que nos assola. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores.